A todos, sejam todos bem-vindos, né? Todas bem-vindas, né? É uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã, nesse nosso terceiro encontro, né? Do estudo sobre as regras de discernimento dos espíritos, né? Baseado nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E mais nesse dia tão bonito que a Igreja nos propõe, que é a apresentação de Nossa Senhora. Então hoje vamos ter Nossa Senhora acompanhando na nossa jornada, né? Para que ela como mãe, né, nos ensine, nos inspire e como serva do Senhor, como a primeira consagrada do Pai, também nos alente em nossa vocação, que nos ilumine a nossa vocação, que ilumine as nossas decisões. Ela que foi a mulher que pisou em cima da serpente, que também nos ajude a ter essa força de pisar contra as forças do mal, que também nos atinge, né? Então, vamos invocar Nossa Senhora, né? Aí hoje eu preparei, porque ontem as meninas falaram assim, a senhora sempre cantava nos encontros nossos e ontem a senhora não cantou. Falei assim, ontem o negócio estava meio corrido, né? Para mim, que ontem era feriado, faltavam funcionários, então fica mais corrido. Mas hoje, graças a Deus, o negócio está mais tranquilo. Então, vamos cantar Nossa Senhora, né? Para que Nossa Senhora nos ajude, Nossa Senhora hoje nos ilumine a entender cada vez melhor a vontade de Deus em nossa vida. Se um dia o anjo declarou que tu eras cheia de Deus, e agora penso quem sou eu para não te dizer também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe agraciada. Se a palavra ensinou que todos hão de concordar e as gerações se proclamar, e agora eu também direi, tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe, bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua embaixo de teus pés, e na cabeça uma coroa. Se não há como comparar, perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha, te coroamos.
te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. Então, depois que já estamos calmos, invocando a Nossa Senhora, tenho certeza que Nossa Senhora vai estar aqui com a gente hoje, né? Então, para quem ontem não participou, no nosso canal do YouTube, Aspirantado Santa Teresa Jornet, tá as pregações de ontem, né? Eu também já compartilhei os links de ontem também, né? Se alguém tiver pergunta, alguma coisa, pode no chat, pode estar perguntando, né? Que aí, conforme eu for vendo, eu vou respondendo, tá? E assim nós vamos continuando. Então, continuando, quem está com o PDF nosso, né? Que eu mandei os PDFs da regra de discernimento, está na página 17. Que nós parávamos sobre ontem, né? O que eram as moções do mau espírito, né, na nossa alma. Então, uma das moções que é mais clara da ação do mau espírito nas nossas almas é a tristeza. Já dizia ontem essa frase que falava: um santo triste é um triste santo. Então, a tristeza é um dos sinais mais claros do encardido na nossa alma. Porque o encardido nunca vai querer uma alma alegre, uma alma que louva ao seu Senhor, uma alma que glorifica ao seu Senhor. Então, a primeira coisa que o encardido vai tentar é tirar a nossa alegria. Como São Paulo, ontem também São Paulo falava assim: estai alegres, os repito, estai alegres no Senhor. Né? Então, quer dizer que a alegria é um fruto do Espírito Santo, que é a expressão mais grande da felicidade de Deus na nossa alma. Então, o encardido que ele quer é realmente fazer as pessoas ficar tristes, porque a tristeza vai gerar melancolia, vai gerar depressão, vai gerar desânimo, vai gerar tudo que for de ruim e negativo na vida da pessoa. Né? Então, o Santo Inácio tinha isso muito claro na experiência que ele teve pessoal ao escrever os exercícios, porque os exercícios ele escreveu da vivência pessoal dele mesmo, da vivência espiritual que ele viveu, do combate espiritual que ele teve, né? Então ele teve muito claro isso, que a tristeza, tanto é que foi a primeira moção que ele quis, né, já explicar, que ele já quis apresentar, né, porque realmente a tristeza é algo do pior que pode passar numa alma que quer realmente servir ao Senhor, que ela quer se consagrar ao Senhor. Então é dos sinais mais claros da ação do mau espírito na nossa alma. Aqui, aí fala, ó, comecei a falar a frase aqui, já deu aqui, ó, a tristeza. Um santo triste é um triste santo, dizia São Francisco de Sales. O demônio é o eternamente triste. Não pode desfazer-se de sua tristeza. Uma vez que se introduz em vocês, lhes comunica sua tristeza, ainda que não desejem. Tá vendo? Realmente que uma vez que o demônio se entra em uma brecha na nossa alma por um pecado, por uma falta, que a gente dá essa brecha para o demônio entrar na nossa alma, a primeira coisa que ele vai infiltrar vai ser a tristeza, porque o demônio é infinitamente triste, ele perdeu tudo, ele perdeu Deus, ele rejeitou a Deus, então ele é infinitamente triste. É tão forte que nas regras para o discernimento dos espíritos da segunda semana, será quando o demônio mais se esforça por tentar a uma alma fervorosa sobre a aparência de tristeza, da qual se sentirá invadido. Fulano sai contente do confessionário, de repente se sente triste. Que reconheça que é o demônio que se aproxima com sua tristeza. Isso muitas vezes passa a nós, a gente faz um bom exame de consciência, a gente vai confessar, confessa, né? Tem aquele desejo de fazer o bem, de não reparar o mal, mas você sai
e parece que entra uma coisa e fala, não, daqui a 2 minutos estou cometendo o mesmo pecado, estou cometendo a mesma falta, e dá aquele desânimo, aquilo lá é obra já do mau espírito, que ainda alguma brecha que a gente está dando, ele está lá cutucando, né? Para quê? Para fazer, porque toda tristeza vai acabar na desesperação, de perder a esperança. Já o estado extremo da tristeza é a depressão e o suicídio. É já chegar num estado tão grande da tristeza na alma da pessoa que aquilo lá vai engolindo a pessoa. E muitas vezes a pessoa fica cega, que não sabe que é ação do mau espírito. Como eu conversava ontem, eu sou enfermeira, trabalho muito nessa área também, porque infelizmente a gente trabalha com os idosos, tem muito caso de depressão nos idosos, que acabam sendo abandonados da família ou acabam sendo maltratados. E é uma doença, sim, que é uma doença. É uma doença fisiológica, tem que se tratar, sim, mas também tem muito do seu fundo espiritual. Então, uma pessoa ela pode ter a doença, mas se ela tem um fundo espiritual bom, que ela ajuda a combater, essa pessoa vai conseguir sair daquele estado, né? Ela vai conseguir, vai sofrer, tem que se tratar, porque isso tem todo o seu cunho fisiológico. Mas também tem muito a ponta do demônio para fazer o quê? A pessoa cair na desesperação. E quando a pessoa cai na desesperação, é quando ela procura acabar com a vida dela. E quem que vai incitar uma coisa? Porque Deus é o Deus da vida. E a pessoa que quer acabar com a vida não está com o Espírito de Deus. Então aí a gente vê claramente também dentro da doença, dentro da enfermidade, que também infelizmente o demônio se infiltra, porque é a hora que a pessoa mais vulnerável está. Então por isso que a gente tem que estar muito atenta, e quando a gente, principalmente se a gente tem um pouco mais de luz e conhece outras pessoas que estão passando por um momento difícil, a gente tem que ajudar a trazer essas pessoas para a fé, mesmo que elas estejam passando, né, a sua dor fisiológica, a gente tem que ajudar, pelo menos animar a sua saúde espiritual, para que ela possa combater essa doença e não cair numa desesperação ou em algo parecido. Se me chega um jovem triste, eu não diria que pecou, mas que o demônio anda rondando. Cuidado com essas fantasias melancólicas. Não se sabe porquê, mas o demônio não anda longe. Então, sempre que a gente é atacado de uma tristeza repentina, de um desânimo repentino, isso tem dedo do mau espírito. Muitas vezes a gente pensa, não, é besteira que não, mas tem dedo do mau espírito. Como ontem eu também comentava, falei assim, uma pessoa que quer se consagrar a Deus, o demônio vai tentar 10 vezes mais. Porque uma alma consagrada é uma alma mãe, é uma alma que vai gerar muitos filhos, vai salvar muita gente. Então, para o demônio não é um lucro ter uma pessoa que se vai dedicar sua vida para salvar almas, para santificar almas, para levar as almas para o caminho de Deus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar de todas as maneiras que essa pessoa se desvie. Ele vai tentar por todas as brechas, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores, todos nós temos falhas. Então ele vai tentar por essas brechas, né, fazer a gente ficar triste, ficar desesperançoso, para a gente acabar se desviando do caminho que Deus nos está mostrando. Aí ele dá aqui no número 2, as tribulações de consciência. O padre Luiz L'Allemand, célebre jesuíta, dizia: toda proposição condicional que causa tribulação vem do demônio. Uma proposição condicional que começa com um se ou com uma expressão condicional. Quem sabe se terei me confessado bem? Quem sabe se tenho vocação? Será que posso perseverar? Essa é a clássica do demônio. Uma vez uma menina, um menino estão fazendo um discernimento para entrar numa comunidade, para entrar no seminário, e aí começa a vir com essas perguntas. E será que essa é minha vocação?
Será que eu vou conseguir viver o celibato? Será que eu vou me acostumar nessa comunidade? Será que eu vou perseverar? Olho, aí vem o dedo do demônio. Porque se Deus se inspira a uma boa obra, Deus sabe por quê. Porque a gente já sabe muito bem essa frase, mas muitas vezes a gente não acaba por entender que Jesus falou: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. E Deus nos escolhe do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer e quem Ele quer. Eu falo que a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, é um dom de Deus. É ganhar na loteria. Muitas vezes é uma coisa inexplicável, porque Deus pega muitas vezes os grandes pecadores para dar esse testemunho que a obra é dele. A gente vê um Santo Agostinho, São Inácio de Loyola mesmo, que foi também terrível. E Deus aí mostrou a sua graça. Então a gente não sabe, é um dom tão grande que a gente nunca nessa vida a gente vai acabar por entender porque Deus olhou para mim e Deus me chamou. Então, como já é isso, uma graça tão grande que já é, muitas vezes é difícil da gente, né, como dizer assim, digerir, o demônio aí vai colocar os dedinhos aí falando: e se você melhor fosse tal coisa? E se você melhor estudasse tal coisa? E se você melhor... E mesma coisa, meninas, meninos, tenham em conta de buscar o lugar. Eu falo que quando Deus nos chama, Deus nos dá nosso carisma e Deus já nos mostra o nosso lugar onde temos que ir, porque Deus tem o lugar de cada um preparado nesse mundo. Só que muitas vezes a gente, infelizmente, eu comentava até um dia numa reunião com outras formadoras, né, de outras congregações, que a gente estava no encontro intercongregacional muito bom da CRB, e isso saiu esse tema entre as formadoras, que tanto meninas como meninos andando de congregação em congregação, de seminário em seminário, buscando, será que ali eu vou ser melhor? Será que ali eu... E muitas vezes Deus já mostrou o seu carisma, Deus já mostrou, e começa aquela peregrinação. E sabe o que acontece? O demônio faz isso de propósito, porque no final não vai acabar em nenhum, porque nenhum vai ser perfeito. E muitas vezes no lugar que Deus está te mostrando, que Deus está te chamando, e você não abre os olhos. Então, olhos, se você sente no seu coração esse chamado, e Deus, ou melhor, te coloca de uma maneira, uma comunidade, ou um seminário, uma coisa, preste atenção, reze. E ao melhor, Deus já está mostrando que o seu lugar é ali. Não fique andando de peregrinação, porque sabe também o que acontece? Muitas meninas começam, faz experiência em uma congregação, depois vai e faz experiência em outra congregação, sabe o que acontece? Isso acaba no ouvido das formadoras e depois em nenhuma comunidade consegue ser admitida, porque quando uma menina chega e fala pra gente: eu já passei por 4, 5 comunidades, passa mesmo que emprego, quando você vai pedir um emprego, você mostra a tua carteira, em pouco tempo você já passou em um monte de lugar, não é contratado. E tudo isso é também dedo do demônio, da tentação de fazer a pessoa nunca entender o lugar, nunca entender a vontade que Deus quer para ela. Sim, que a gente tem que conhecer. Quando a gente está num processo de discernimento, que você ainda que não sabe bem, né, o que o Senhor está pedindo, sim, que você deve conhecer, você deve pesquisar. Mas cada um no seu íntimo, Deus já vai mostrar. Deus já vai dar aquele desejo que você sente que arde teu coração. Eu conheci as irmãs da minha congregação com 10 anos, porque tinha o asilo das irmãs quase praticamente do lado da minha casa. E eu todo domingo ia na missa da capela das irmãs lá do asilo. Eu olhava as velhinhas e aquilo me dava uma alegria tremenda. E eu tinha um amor por aquelas velhinhas, eu quase todo domingo levava balinha para as velhinhas. Eu gostava de sentar e conversar com elas. Quer dizer que Deus já estava colocando aquele desejo no meu coração, mesmo que eu era muito pequena. Deus já estava mostrando esse carisma, isso que era onde Ele me estava chamando. E eu falo que quando realmente eu me di conta do meu chamado, eu falei: é aqui que Deus me chama. E eu sou feliz fazendo isso.
e dou glória a Deus e me realizo fazendo isso. Eu já não quis mais saber de conhecer mais nenhuma congregação, não. Se Deus me chama aqui e eu sou feliz aqui, eu não vou mais estar procurando. Para que eu vou estar fuçando mais? Porque quando tem aquele ditado que fala, quem tudo quer, tudo perde. Então a gente tem que estar muito atento nisso no processo de discernimento, de primeiramente pedir luz ao Senhor e sentir, Senhor, qual que é a missão que o Senhor quer? Sempre você já vai ter aquele desejo de que você quer, uma menina que quer trabalhar nas missões, que quer fazer missões populares. Então, se você já sente esse desejo arder no seu coração, procure já fazer um discernimento com congregações que trabalhem com esse carisma. Se você gosta de tratar dos doentes, gosta de tratar, procure já uma congregação que tenha esse carisma que você procura. Mas não começar a fazer peregrinação de congregação em congregação, porque aí não dá certo mesmo. A mesma coisa os meninos também. Se os meninos que têm a vocação para ser religioso, também é a mesma coisa. Tem que quer de vida contemplativa, ou que também quer de missões, também procurem. Ou mesmo diocesano. Se a melhor não dá certo na sua diocese por algum problema, porque o normal é que entre em sua diocese, né? Também busque uma ajuda para saber onde que também você pode ir, né? Então isso é muito importante, porque o demônio também perde muitas vocações por causa disso. Aí aqui tem um exemplo que o padre coloca aqui. Uma tarde de sábado chega a sua esposa e lhe diz: Francisco, será que me confessei bem? Poderei comungar amanhã? Por quê? Escondeste expressamente um pecado mortal quando confessaste? Quando você sabe que por nada neste mundo cometeria um pecado nem venial. Responde-lhe você: tranquiliza-te, confessastes bem, podes comungar. Mas como tu sabes? Segunda regra: é o demônio que te confunde e o demônio é um mentiroso. Se houvestes feito uma confissão sacrílega, o demônio te tranquilizaria, enquanto que o anjo bom te diria o porquê e em que teria sido sacrílega a tua confissão. Portanto, fica tranquila. Um seminarista se pergunta: terei eu vocação? Este pensamento, tal qual, vem do demônio. O anjo lhe diria porquê e seria claro. Então, isso daí é uma coisa muito clara, que o demônio ele vai tentar tudo ao contrário. Porque se eu estivesse fazendo uma coisa ruim, já o meu próprio anjo, ele fala, o anjo bom é o nosso anjo da guarda, né? Já a minha consciência já me estaria espetando que aquilo lá não estava bem. Agora, se aquilo tivesse mal, você muitas vezes ia ficar tranquila, porque o demônio não segue no erro. E ele fala assim, aí ele fala, qual que é a segunda regra? É o demônio que te confunde e o demônio é um mentiroso. Se houvesses feito uma confissão sacrílega, ou uma escolha sacrílega, ou uma coisa que não fosse da vontade de Deus, você ficaria tranquila, porque o demônio, a tentação dele é que você continue no erro. Né? Enquanto a tua consciência e teu anjo da guarda ia estar te espetando que aquilo lá não estava bem feito. Né? Que se você tem uma consciência bem formada, né? O seu anjo da guarda vai alfinetar que aquela situação não está bem. Enquanto que o diabo não, se você está na lama, ele vai continuar, rola na lama, segue rolando, né? Que tá bom. Então a gente tem que estar esperto com esses sinais também. Muitas meninos entram numa crise vocacional por causa disso. Porque é melhor estar bem no seu lugar, se sente feliz, já fez um discernimento e começa a entrar aquelas crises. Será que essa é a minha vocação? Será que esse é meu lugar? Será que eu vou aguentar? Será que... E começa, será? Isso daí é coisa do capeta. Porque se Deus não fosse a vontade de Deus, Deus de uma maneira clara ia mostrar através dos próprios superiores. Porque se nós como formadores vemos que uma menina, ou os bispos, né, ou os superiores de uma ordem religiosa, vê-se que um formando ou uma formanda não vale para a vida religiosa,
que a gente vê claramente que não tem vocação, ou pelo menos não tem vocação para viver naquela comunidade, a gente, depois de muito rezar, de muito discernir, vamos chegar e falar, olha, você é muito bom, você é muito boa, mas a gente vê que, infelizmente, não é a sua vocação. Você não consegue se adaptar, a gente está vendo que tem muita dificuldade na obediência, tem muita dificuldade no trabalho, tem muita dificuldade que quer dizer que está numa guerra, num sofrimento, porque a pessoa não está no lugar dela. Então Deus, através dos superiores, vai chegar na pessoa e vai falar. Isso é claro. Se a gente vê que uma menina, eu vejo que uma menina realmente não tem vocação, eu vou chegar nela e vou falar, olha, infelizmente a gente está vendo que você não tem um espírito para vida religiosa. Você tem esse defeito, esse, e você não consegue se corrigir. Então isso não é compatível para dentro da vida religiosa. Ou dentro da vida sacerdotal, os formadores também vão fazer isso no seminário. Então se chegar a isso, é vontade de Deus. Igual eu falei, nós contamos na nossa história da nossa congregação. A nossa Santa Madre Fundadora, o primeiro convento que ela entrou foi das Clarissas. Ela era uma alma extremamente contemplativa e amante da Eucaristia. E nossa Santa Madre, ela foi noviça Clarissa. Ela amava o convento que ela estava, né? E já estava para fazer os votos. Só que na época dela fazer os votos, foi a proclamação da República na Espanha. O governo comunista proibiu qualquer tipo de ritual religioso, né? E ela teve que sair, né? Teve que sair não por causa disso, mas porque do nada apareceu uma ferida no rosto dela, que todo mundo pensou que era lepra, e pensou que era altamente contagioso, e os superiores chegaram, você doente desse jeito aqui não dá para ficar, né? E porque naquela época também não tinha como se tratar, não tinha medicina hoje que a gente conhece, não tinha os remédios que a gente tem hoje. Então ela foi obrigada a sair do convento por essa ferida. Mas como assim, eu falo, a ação de Deus. Ela estava muito feliz naquele convento, ela estava muito feliz na vida religiosa dela. Mas não era vontade de Deus que ela estivesse lá. Deus tinha algo preparado para ela de outro lugar. Deus usou daquilo para preparar ela para outra missão que ela tinha. Que foi tão incrível que ela saiu com aquela ferida que todo mundo falava que ela era, que apareceu da manhã, do dia para a noite. Da mesma maneira que apareceu do dia para a noite, da noite para o dia desapareceu. Aí se vê claramente a ação, mas numa dessas que elas tinham tipo umas termas, que iam tomar banho nessas termas, quem tinha esses problemas de pele, assim, ela conheceu um padre que era amigo do nosso padre fundador, que falou saber que estavam fundando essa congregação com esse carisma. E naquele momento ela entendeu tudo e ela falou assim, se Deus me chama para essa obra, eu renuncio a todas as outras. E foi uma santa, uma grande santa. Reconhecida na igreja, que tanto é que São Paulo VI, quando canonizou ela, falou assim, que a nossa congregação tinha um presente muito grande, porque que a nossa Santa Madre tinha construído todo um caminho de santidade na congregação, vivendo, observando as nossas regras e vivendo o nosso carisma, que se da mesma maneira que a Santa Madre se santificou, todas nós tínhamos esse caminho de santidade para ser santas também. Quer dizer que então que Deus mostrou claramente. Outra santa que saiu da nossa congregação foi Santa Nazarinácia, que é fundadora das Cruzadas da Igreja, que ela foi irmãzinha, estava fazendo missão na Bolívia, e Deus inspirou, né, no coração dela que ela tinha que sair nas ruas, ajudar essas pessoas, fazer uma cruzada para trazer essas pessoas para evangelizar. Ela teve toda aquela formação até onde Deus chegou, e realmente através dos superiores, através do bispo de La Paz, que ela estava na Bolívia, né, ela viu que era a vontade de Deus. Ela saiu, fundou outra congregação e é santa, canonizada. Então quer dizer que se uma menina não tiver vocação, ou um menino não tiver vocação, os próprios superiores
vão alertar. Ou quem se está fazendo acompanhamento vocacional, eu vejo que essa menina não tem vocação, não tem um perfil, né, para nossa congregação, eu vou chegar nela com muita caridade, com muito carinho e vou falar, não, não é aqui. Então isso que vocês têm que entenderem, que muitas vezes as crises vocacional vêm por dedo do demônio, que começa a confundir se é esse lugar, se não é, 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 mas por conta própria. Então muitas ocasiões se acabam perdendo por essa tentação, porque se deixam levar por sua conta própria. E ela começa a pensar nisso, né? No mesmo que da confissão, que vem os escrúpulos, né? Que ele falava assim da confissão. A pessoa acaba de confessar e começa a pensar, ai, será que eu confessei bem? Será que Deus perdoou meus pecados? Será que... Isso é coisa do capeta. Né? Então, isso a gente tem que estar alerta, que qualquer coisa que atormente a nossa alma, pode crer, não é de Deus. Tudo que atormenta não é de Deus e causa tristeza, não é de Deus. Aí ele coloca aqui no número 3, os obstáculos. O demônio é muito bom para nos fazer acreditar que a prática da virtude é muito difícil. Faz com que as dificuldades pareçam maiores. Quantas pessoas creem que uma vida verdadeiramente cristã é impossível, que as dificuldades são insuperáveis para alcançar a salvação, para praticar a castidade no matrimônio. Esse pânico de não ser como todo mundo, que tanto tem levado bons cristãos a se desonrarem com essas modas impúdicas. O pânico do bebê, que tem empurrado a tantas mulheres que se dizem católicas a cometerem infanticídios. Esse crime que clama a vingança de Deus. Para privar-se desse tesouro eterno, esse gozo inegável para toda a família que é um bebê e que ao mesmo tempo a salvação e a felicidade de uma mulher, o demônio aumenta todas as dificuldades e ao mesmo tempo oculta tudo aquilo que torna fácil a vida cristã, os gozos eternos, etc. Aquelas outras coisas parecem obstáculos insuperáveis. Então quer dizer que o demônio também ele vai atormentar dessa maneira, fazendo a gente pensar que nunca vamos conseguir as coisas. Para entrar justamente nessa desesperação que nele coloca aqui de uma mulher, que ela pode ser tanto uma mulher solteira como uma mulher casada. Fica grávida, ele começa, já o demônio vai começar, não, você não vai conseguir criar essa criança, você não vai conseguir, é seu direito, você não precisa ter esse bebê. E hoje o que nós vemos dessas feministas e tanta coisa que infelizmente a gente vê na sociedade. Coisa do cão. Então até a mulher fala, não, eu não vou conseguir ser mãe, eu não vou ser uma boa mãe, e então é melhor abortar e cometer esse pecado que clama ao céu. Mesma coisa numa vocação. Uma menina sente vocação para ser consagrada, sente-se chamado, não, eu não vou ser uma boa irmã, eu não vou ser uma boa religiosa, eu só vou dar mau exemplo porque eu sou um cão, porque eu sou não sei o quê. Minha menina, eu não vou ser um bom padre, eu não vou conseguir viver o celibato, eu não vou conseguir ver. Tudo ele vai em cima como uma avalanche de coisa negativa. Também é coisa do capeta. Porque você não está decidindo uma coisa na paz. Você está decidindo uma coisa na angústia. E tudo que é angústia não vem de Deus. Então uma mulher para chegar para fazer um aborto, ela já chegou num estado tão grande de tristeza, de angústia, de desespero, que ela acaba com aquela vida. E a mesma coisa uma vocação. Ela chega uma hora que ela não busca uma ajuda e ela começa a ver tantos contras, que acaba abortando aquela vocação também. Então isso que a gente tem que entender, que muitas moções que a gente tem, negativas, é claramente do demônio que está atuando, querendo tirar a nossa paz, querendo nos distanciar do caminho que nos leva a Deus, que nos leva à salvação. Aí o quarto que ele fala aqui, a perturbação. Toda perturbação procede do demônio, dizia São João Bermas. Assim como o torpor e a emotividade são os meios pelos quais ele se serve. Algumas vezes na família o ar fica carregado. A esposa se irrita,
os meninos estão particularmente insuportáveis, o marido dá coices em todo mundo. Saibam, é o demônio. Ele sai ganhando cada vez que isso acontece. Dizem tonteiras, cometem pecados mais ou menos graves ou mais ou menos numerosos. Vigiai. Então quer dizer que na vida de família acontece isso, que começa a virar um inferno dentro de casa. E isso também acontece nas comunidades religiosas e acontece também nos seminários. Quando o demônio entra, começa a tentar todo mundo e perturbar, confundir, e uma brigar com a outra insultar a outra. Parece mentira, mas existe. É real. Nós somos humanos. Mesma coisa na família, são os irmãos de sangue que estão no risca-faca. Também no seminário e na vida religiosa não se estranhem, que vão ter. Isso é fato. Nós não somos anjos. Mas muitas vezes é ação do demônio. Então, se a gente tem um discernimento melhor, e a gente é melhor estar vivendo num lugar que está uma situação dessa, o que a gente tem que fazer? Rezar e praticar o contrário. Em vez de bater de frente, da gente calar. Mesmo que por dentro tá dá vontade de catar um pau e arrancar a cabeça do indivíduo infeliz. Mas a gente se conter, que isso é o dom do Espírito Santo também, da gente se conter da prudência, né? E rezar e pedir que Deus vai atuar. Porque onde tem confusão, onde tem turbação, onde tem perturbação, tem ação do demônio. Isso é claro. Porque o demônio só entra em confusão. Só faz o mundo entrar em confusão. Se a gente começa a ler a história sagrada, ler a Bíblia, vê que todas as confusões, todas as perturbações e todo o pior do povo de Israel foi o quê? O pecado que se deixou enganar-se pelo demônio. Já desde o princípio, Adão e Eva, perdemos a salvação, o pecado original, por quê? Pela tentação do capeta. Então isso desde o início da humanidade foi assim. Então por isso que nós, que somos filhos de Deus, batizados, confirmados na fé, a gente tem que realmente invocar esse Espírito e ter esse discernimento da gente conhecer. Que onde tem ação do maligno, a gente tem que invocar a força de Deus. Porque aí se todo mundo já começa a entrar na mesma dinâmica da perturbação, aí vira um inferno mesmo, e é isso que o capeta quer. Quando o capeta vê uma família que está todo mundo brigado, uma comunidade que está todo mundo se desentendendo, né? Um grupo de oração, um grupo de jovens que está todo mundo se desentendendo, essa é a festa do diabo. É o que ele mais está se alegrando, que está todo mundo, ninguém se entendendo. Então a gente, quando tem um discernimento, a gente tem que parar e muitas vezes nem com palavras, porque quando as pessoas estão perturbadas de tal maneira, se você vai falar, vai ser o toma lá da cá. Não vão assimilar. Então a gente é chamado a orar, a pedir a Deus, porque Deus vai ter força para acabar com o poder do inimigo naquele lugar. Então isso é o que nós somos chamados. Orai. Não diremos senão aquilo que se deve fazer quando os demônios andam por aí. É fundamental advertir as crianças sobre certas dissipações ou sentimentos de cólera ou de orgulho deles com que serve o demônio. Também essa é outra coisa, uma pessoa que ela é muito orgulhosa, que ela não aceita ser corrigida, que ela não aceita que as pessoas falem que o que ela estava fazendo não está certo, né? Que ela não é humilde. Tem ação do diabo, porque o diabo é o orgulhoso. Então ele o que mais quer é que as pessoas se assemelhem a ele. Então uma pessoa que ela fica brava porque você chama a atenção dela, olha, tem coisa do diabo aí. Porque uma pessoa quando chama a atenção a outra, se essa pessoa tem uma reta intenção, ela está querendo o melhor para aquela pessoa. Agora, aquela pessoa com amor chama a atenção dela e fala, ó, esse daqui não é assim, não se faz assim. E a pessoa se rebela, a pessoa se atormenta, a pessoa fica bicuda, fica carrancuda, fica aborrecida. Isso daí é obra do demônio para quê? Para não deixar entrar a ação de Deus naquela alma.
todo esse tipo de sentimento, ademais de mostrar uma infantilidade psicológica, porque criança é a que se emburra, né? Também mostra uma ação clara do demônio também, porque é o orgulho ferido. De você não saber de receber uma correção, o próprio confessor, você vai confessar e o confessor ou o diretor espiritual fala, não, você tem que fazer as coisas desse jeito, não tem que parar de fazer isso, tem que cortar com isso, e a pessoa não aceita, essa pessoa, tudo que a outra pessoa quis de bom foi por água abaixo, porque ela se deixou levar pela própria brecha do diabo na sua alma. Então aí fica difícil, muitas vezes, a gente trabalhar. Porque se a pessoa não aceita as correções, não aceita ser corrigido, não aceita ver que a outra pessoa está mostrando que aquela atitude está errada, ela vai continuar sob a ação do demônio, vai continuar perturbada, vai continuar com raiva, vai continuar com ira, vai continuar criticando, vai continuar com tudo isso de ruim. Por quê? Porque ela não está enxergando que aquilo lá não é a vontade de Deus. Então é isso que a gente também tem que ficar meio alerta. Meio não, totalmente alerta. Aqui no número 5. Os falsos raciocínios. São um sinal infalível do demônio. Devemos desconfiar muito de certas falsas teorias, de certos slogans que arrastam para numerosos pecados e com frequência para pecados graves contra a fé, contra a justiça ou contra a caridade. Por exemplo, quando os meninos forem grandes, eles mesmos escolherão sua religião. Desculpe, sabe você se viverão até lá? Não têm eles o direito de saber desde já que tem um Pai no céu, de saber que tem um destino eterno? Que acaso não tem um coraçãozinho capaz de praticar a virtude, de amar o bom Deus? Então isso muitas vezes o diabo fala, porque todo mundo faz assim. Ah, não, é o que infelizmente nós vemos hoje muitíssimo na nossa sociedade. Ah, não, ele que quando for grande que escolha se ele quer ser católico, se ele quer ser espírita, se ele quer ser umbandista, se ele quer ser protestante, ele que escolhe e se batiza na igreja que ele quiser. E não é isso. Um pai e uma mãe que privam uma criança de receber a graça de Deus do batismo é um pecado muito grande, mas quem influencia isso? Esses pensamentos materialistas, esses pensamentos hedonistas que o diabo influencia na sociedade, tirando os valores mais puros e mais importantes das nossas famílias. Então, como nós vamos querer que tenha vocações se essas crianças nem batizadas quando nascem são? E essa é a vitória do demônio. Que vê aí criança que já está com 4, 5 anos e está sem batizar, que o pai, não, ele quando seja grande que se escolha. Isso também é ação do mal dentro da nossa sociedade, né? Então a gente também tem que estar alerta com isso. O que vocês preconizam assim não é um ato de justiça, senão a mais horrível e criminosa das injustiças, falsos raciocínios, quer dizer, os raciocínios do mundo. Do mesmo modo, Padre, teremos somente um filho, assim o educaremos melhor. Podem ter certeza de que uma criança não é melhor educada que 12. Em meu caso, todos os cascudos que recebi não foram de meu pai nem de minha mãe, foram de meus irmãos e de minhas irmãs, e isso ajuda muito na educação. Também, eu não pedi a Deus que me trouxesse ao mundo. Ô, frase cruel! Que acho que muitas vezes todo mundo na adolescência teve um momento de rebeldia que falou isso para a mãe ou falou isso para o pai, né? Eu não pedi a Deus que me trouxesse ao mundo, não pedi para nascer. Olha só, isso também é uma coisa muito feia e muito da inspiração do inimigo, né? Que é a mesma coisa que dizer, eu não pedi aos meus pais que me trouxessem ao mundo. Além do que se trata de uma necessidade, de um orgulho insuportável. Em que momento deve Deus dar permissão a você para lhe dar o ser, antes de sua concepção,
quando você estava no seio de sua mãe, quando chupava o dedo? Ou devia esperar quando completasse 21 anos de idade? Então também essa é outra coisa do encardido, né? De chegar e falar isso, né? Eu não pedi para nascer, eu não quero isso, e também traz tantos transtornos dentro de casa que irrita. Eu lembro que uma vez eu falei isso para minha mãe, eu levei um tabefe para nunca mais. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, estava na minha idade da adolescência, na idade mais burra, né, na aborrecência, e eu brigando com a minha mãe um dia, não sei porque, eu falei assim, eu não pedi para nascer, minha mãe só deu um tapaço em mim para nunca mais. Eu acho que os pais estão faltando hoje, com essa porcaria desse conselho tutelar, né, que não deixa, estão tirando até a autoridade dos pais de poder educar seus filhos, né, não poder dar um tabefe desse, né, mas foi merecido. Né, e eu acho que muita gente já levou esse tabefe também por causa dessa mesma pergunta, dessa mesma expressão, né? Mas também é uma expressão muito indelicada, uma expressão também muito rancorosa contra a própria vida, contra o próprio presente que é a vida que Deus nos dá, né? Mas também para ver a ação do demônio dentro das famílias, né? Mas nos dois casos há uma grave blasfêmia contra Deus, o Pai de todo bem. A vida é um bem. O destino eterno é um bem sobre todo bem. Todos os meios que Deus preparou desde a eternidade para alcançar sua salvação. E seus pais, igualmente, só estão seguindo o plano de Deus. E você, que com tanto orgulho levanta essa pergunta, não está utilizando todos estes dons de Deus? E nem ao menos não lhe dá graças? Dizia São Paulo no primeiro capítulo de sua carta aos Romanos, referindo-se àqueles que não querem dar graças a Deus e que, no entanto, tiram proveito desde o café com leite da manhã até a noite. Respiram o ar de Deus, bebem o leite de Deus, o vinho de Deus, a água de Deus, comem o pão de Deus, fumam o cigarrinho de Deus, etc. Então quer dizer que as pessoas muitas vezes pensam nessas coisas ruins, mas não dá graças a Deus pelas coisas boas. Também é outra artimanha do inimigo, da gente só ver o negativo das coisas. Muitas vezes a gente nas famílias, a gente só vê, tem uns parentes que são meio torto assim, né? A gente só vê os defeitos das pessoas, mas a gente não vê as coisas boas, qualidades que elas têm. Mesma coisa passa dentro das comunidades. Muitas vezes a gente não vê as coisas boas que os outros membros, que os nossos companheiros, os nossos irmãos fazem bem na comunidade. A gente só olha nas coisas ruins. Isso aí é aqui. Como purificar as intenções no processo de discernimento? Essa é uma boa pergunta. A gente, para ter purificar essas intenções, a gente tem que levar tudo por amor a Deus. Porque uma pura intenção, uma reta intenção, é fazer por amor a Deus, só por Deus e para Deus. Uma pessoa, quando ela busca a si própria, a se mostrar, ela não está com essa pura intenção, com essa reta intenção. No processo de discernimento, o que a gente tem que fazer então? A gente procurar realmente falar assim, eu estou buscando isso para a glória de Deus ou para a minha glória? Eu estou buscando a vontade de Deus ou a minha comodidade? Então isso a gente só vai conseguir retificar através de muita oração, de pedir muito esse dom a Deus, de ter essa reta intenção, dessa pura intenção. Porque a gente, como humano, a gente vai entender que a gente gosta de ser elogiado, a gente gosta de aparecer. Isso é normal do ser humano. Mas nesse processo de discernimento se a gente está buscando a vida religiosa, a vida sacerdotal, a gente tem com o desejo de servir. Com o desejo de realmente servir a Deus e só a Deus. Que Ele cresça e eu diminua.
Então, se você está fazendo um processo, a pergunta é: Deus me chama para ser sacerdote? Ou Deus me chama para ser um consagrado? Ser uma consagrada. Eu quero ser consagrada, quero responder esse chamado porque Deus me ama ou para satisfazer os meus desejos? Então a gente tem que ter muito claro essa pergunta, para a gente retificar a nossa intenção. Porque muitas vezes a gente vai tender a querer satisfazer o nosso ego. Os talentos que Deus me deu, eu vou usar para minha comunidade ou para mim aparecer? Ou para todo mundo falar: ai, como que a senhora toca bonito, como a senhora canta bonito? Eu estou fazendo para aparecer, eu estou fazendo para dar glória a Deus. Então a gente tem que purificar essa intenção. E nesse processo de discernimento é muito importante isso, que a gente tenha muito claro que estamos para servir e para dar glória a Deus. E a gente só vai conseguir isso através de muita oração. De muito se postrar diante de Deus e pedir esse dom, que eu ame a Deus sobre todas as coisas. Todos esses sentimentos ruins que a gente sente, que a gente vai ter essas moções do inimigo, só na oração e na humilde oração a gente vai conseguir retificar. Por isso eu canso de dizer, um vocacionado, uma vocacionada que não ora, que se não se dedica a fazer oração, uma oração de verdade, vai ter todos esses defeitos. Pode até conseguir ir chegando, mas vai entre trancos e barrancos. Aí são aqueles que na comunidade estão vendo defeito em todo mundo faz mal, só eu que faço bem. Mas por quê? Porque não retificou essa intenção. Ela está vendo com seus olhos, mas não com os olhos de Deus. Porque não tem uma reta intenção, não tem uma pura intenção nas coisas. Que também, quando a gente não tem uma pura intenção, uma reta intenção, a gente acaba fazendo as obras do capeta mesmo. A gente está buscando a nossa glória e não a de Deus. Aí o capeta, ó, vai mesmo. Se aparece mesmo. Mas a gente tem que ter isso muito claro. Que ele cresça e eu diminua. Quando a gente deixa Deus crescer na nossa alma, a gente vai purificando essas intenções. Porque a gente sabe que somos pequenos, somos pecadores, somos frágeis, somos débeis. E como nós sabemos que somos frágeis, que somos débeis, que somos pecadores, a gente vai compreender a debilidade dos demais. Então a gente não vai estar lá para condenar, a gente vai estar lá para levantar. Que infelizmente, porque tem muitos problemas nas comunidades, por causa disso, por faltar essa reta intenção no coração. Porque eu só estou vendo os defeitos. Então, como eu sou a melhor, eu sou a única que faz as coisas certas, todo mundo tem que fazer o que eu penso, o que eu acho, do jeito que eu quero. Todo mundo lá, o resto é uma bosta. Mas por quê? Porque eu não tenho uma consciência reta, que eu não sou nada. Eu sou só um instrumento nas mãos de Deus. Então isso tem que ficar também muito claro para vocês, que é outra tentação do encardido, da gente se vangloriar e se achar que somos capazes de tudo, de não ter essa reta intenção. Mesma coisa, se eu realmente sinto no meu coração esse chamado de Deus, aqui ó, por isso o processo formativo tem que ter a formação humana, justamente. A gente tem que ter essa formação humana, essa formação psicológica, emocional, né? Que hoje a gente tem que trabalhar muito isso, dessa forma emocional, né? De essa pessoa ter essa formação humana, dela entender que desse sentido de viver em comunidade. Porque muitas vezes se dá mal nas comunidades por causa disso, por esses problemas de convivência. Mas por quê? Porque a comunidade não faz as coisas do jeito que eu penso, não faz as coisas do jeito que eu acho, não faz as coisas do jeito que eu acho que é certo.
Mas muitas vezes não para pensar, será que é correta a maneira que eu me estou comportando? Eu estou buscando a glória de Deus ou a minha satisfação? Então, por isso foi uma boa pergunta. Realmente, a gente vê essas dificuldades, né, nas comunidades, né, de vocacionados que acabam saindo da comunidade porque porque aquelas irmãs lá, aqueles pares lá são tudo ruim. Todo mundo faz tudo errado. Todo mundo faz aqui tudo errado, tudo errado, tudo errado. Mas você já pensou para parar? Se na verdade é melhor quem está errado é você? Porque você não tem uma reta intenção, você está buscando você está buscando a tua satisfação e não a satisfação de Deus, não a glória de Deus. Então a gente tem que trabalhar muito essa parte humana também durante o processo formativo, né? Por isso mesmo, nós na nossa congregação, no período do postulantado, noviciado, a gente faz essa parte da teologia moral justamente para isso, que para a gente formar essa reta consciência, da gente formar, né, essa moral, da gente entender os movimentos da alma junto com a teologia da vida religiosa, junto com a teologia dogmática. Então a gente tem toda essa carga de formação para quê? Para quando a gente vai fazer os votos, a gente já tenha tudo isso purificado. Porque senão não dá certo. Aí a pessoa que realmente ela não faz um processo correto, né, dessa purificação de intenções, ela vai ser um problema sempre. Vai ser aquele famoso padre, aquela famosa freira que vai de comunidade em comunidade. Por quê? Porque para ela, só ela é a certa. E eu falo, são as mais chatos e insuportáveis. Tão orgulhosos que não tem quem aguente. E todo mundo já sabe que trabalhar com uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que só ela acha que ela está certa, é horrível. E eu penso assim, eu me dá até raiva quando eu vejo uma pessoa que ela se acha a toda, a última Pepsi-Cola do deserto, falando da outra que é igual que ela. Então, mas por quê? Porque faltou essa retificação de intenção. Faltou essa de se ver pequeno. Que nem a doutrina de Santa Teresinha da infância espiritual, de se sentir pequeno, sentir necessitado do Pai, necessitado da misericórdia do Pai. Então, quando a pessoa se sente necessitada do Pai, então é onde a alma é humilde, onde aí o Espírito Santo vai derramar toda a classe de graças. E aquela pessoa não vai ser uma presa tão fácil do demônio. Mas agora, quando a pessoa ela é orgulhosa e ela fala, não, tem que ser do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, tem que ser de como eu penso, do jeito que eu penso, e tem que ser assim, aquela pessoa está barrando a graça de Deus na vida dela. Ela está barrando. Ela não está deixando o Espírito Santo empapar aquela alma na humildade. Então, por isso, muitas vezes ela vai estar sempre em conflito. Porque ela não retifica essa intenção. Porque se ela retificasse, eu sempre peço uma oração que desde o noviciado, um padre que ele era muito velhinho, que era o nosso confessor, mas era um santinho, e ele sempre falava assim, procurem sempre ver com os olhos de Deus e perguntar, Jesus, como faria isso? Tem uma situação difícil? Como Jesus obraria? Então aí a gente começa a retificar, purificar essas intenções, né? Para poder realmente deixar Deus agir na nossa vida. Porque se a gente não deixa Deus agir na nossa vida, o Espírito Santo agir na nossa vida, a gente não vai conseguir se abrir para a graça. E nem receber as graças necessárias que a gente precisa. Muitas vezes eu falo, eu só tenho dificuldade. Mas você está abrindo seu coração para a graça de Deus? Você está deixando Deus agir? Você está se fazendo pequeno para que Deus seja o grande na tua vida, na tua alma? Então, isso daí a gente tem que ter muito claro nesse processo de discernimento para a gente conseguir realmente, né, entender as coisas, né, para que deixar Deus agir. Então, já deu a nossa hora aqui, né? Então, o nosso próximo encontro vai ser das 2h15 às 3h15 da tarde, que hoje nós temos missa 4 horas, né? A gente vai ter missa, então nesse intervalinho eu vou fazer
essa outra pregação, né, que a gente vai continuar daí. Se tiverem mais perguntas, me pode perguntar pelo WhatsApp, me pode perguntar, que na horinha que eu tivesse mais livre assim, eu já vou respondendo, tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria para terminar esse nosso encontro, pedindo a Maria que hoje nos acompanhe nesse dia tão lindo da sua apresentação, quer dizer que é o dia da consagração de Nossa Senhora, né? Porque quando apresentava uma criança no templo, era consagrar ela ao Senhor, né? Então ela como a primeira consagrada do Pai, né? Nos possa ajudar em nosso caminho de consagração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, fico feliz que tenha ajudado, que esteja iluminando vocês, né? Que esse é o propósito, né? Da gente procurar ajudar vocês nessa caminhada, né? A gente que já está mais tempo na caminhada, poder ajudar vocês também a caminhar e realmente responder com amor esse chamado de Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Então, até às 2h15 da tarde. Então, o resto de boa manhã, um bom almoço, né? E que Deus abençoe a todos e que Maria sempre esteja com todos.